Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia. Meus irmãos, é uma alegria poder estar junto novamente com os irmãos para continuarmos a exposição do livro do profeta Jeremias. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo dos capítulos 35 ao capítulo 37. No capítulo 35, uma variedade de métodos é tentada, e toda pedra é virada para despertar os judeus a se conscientizarem dos seus pecados e trazê-los ao arrependimento e à correção. O objetivo e a tendência de muitos dos sermões do profeta era instilar neles o temor, para que deixassem a desobediência, mostrando-lhes qual seria o final se persistissem nela. O objetivo desse sermão, neste capítulo, é envergonhá-los por sua desobediência, se ainda tivesse algum senso de honra em si mesmos, diante de um discurso desta natureza. No capítulo 35, os versos de 1 a 11, a palavra do Senhor veio a Jeremias no tempo de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ordenando a Jeremias que fosse à casa dos recabitas e os trouxesse ao templo. Depois lhes oferecesse vinho. Uma vez tendo recebido a oferta do vinho, os recabitas rejeitaram, porque seu pai Jonadab, filho de Recabe, ordenou que não bebessem vinho e vivessem como nômades em tendas, e eles obedeceram. Só estavam em Jerusalém para escapar do exército caldeu. Nos versos 12 ao 15, então o Senhor mandou Jeremias perguntar aos homens de Judá e moradores de Jerusalém se eles nunca o obedeceriam, pois os recabitas obedeceram às palavras de seu pai. No entanto, o Senhor tem falado há muito tempo, exortando-os ao arrependimento, para que, se eles se arrependessem, permanecessem na terra. Porém, não se arrependeram, nem lhe deram ouvidos. Dos versos 16 a 17, como os recabitas obedeceram seu pai e o povo não obedeceu a Deus, ele trará juízo sobre Judá e os moradores de Jerusalém. Os versos 18 a 19, ele assegura aos recabitas que fielmente obedeceram a seu pai que nunca faltaria recabita em sua presença. No capítulo 36, aqui está um outro expediente tentado para corrigir esse povo indiferente e rebelde, mas a tentativa é em vão. Um rolo de livro é providenciado, contendo um compêndio ou resumo de todos os sermões que Jeremias lhes havia pregado, para que pudessem ser lembrados do que haviam ouvido e para melhor compreendê-lo quando tudo lhes foi apresentado de uma vez. Dos versos 1 ao 4, nós temos que no 4º ano do reinado de Jeoaquim, a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo para ele tomar um rolo e escrever nele todas as palavras que o Senhor lhe falara contra Israel, Judá e contra todas as nações. Então, o livro foi escrito por Baruque, enquanto Jeremias o ditava. Dos versos 5 ao 8, Jeremias ordenou a Baruque que lesse essas palavras que havia escrito diante do povo, pois não poderia fazê-lo estando preso. Leria na casa do Senhor, assim como nas cidades de Judá, porque poderia ser que alguém se convertesse de seus maus caminhos por causa da ira e do furor de Deus. Baruque fez tudo segundo o que Jeremias o havia ordenado.
Nos versos 9 a 10, no 5º ano de Jeoaquim, foi apregoado um jejum, e todo o povo de Jerusalém e nas cidades de Judá se reuniram. E Baruque leu as palavras de Jeremias na casa do Senhor. Nos versos 11 a 19, ouvindo Micaías as palavras do Senhor, foi contar aos príncipes, que enviaram Jeude para buscar Baruque, para que lesse o livro para eles. Tendo ouvido aquelas palavras, amedrontados, comprometeram-se em anunciar ao rei. E indagando Baruque como escrever aquilo, ele lhes contou. Então os príncipes ordenaram-lhe que se escondesse, assim como Jeremias, e que ninguém o soubesse. Dos versos 20 ao 26, os príncipes foram anunciar ao rei aquelas palavras. Então o rei ordenou a Jeude para que lesse o livro. Após 3 ou 4 folhas da leitura, o rei tomou o livro e o queimou. Nenhum dos que ouviram tiveram qualquer reação de arrependimento diante daquelas palavras. Elnatã, Delaias e Gemarias insistiram com o rei para não queimar o livro, mas o rei não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem para que prendessem Baruque e Jeremias, mas o Senhor já havia os escondido. Dos versos 27 a 31, novamente veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo a ele para escrever um livro com as mesmas palavras daquele que foi queimado. E a dizer a Jeoaquim que assim como ele queimou o livro, ele não teria assento no trono de Davi, e seu cadáver seria largado ao calor do dia e à geada da noite. Ele seria castigado, bem como toda a sua descendência e seus servos, pelas suas iniquidades. E o Senhor cumpriria suas ameaças aos moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, pois falou com eles e não deram-lhe ouvidos. O verso 32. A escrita de outro livro com as mesmas palavras do primeiro que fora queimado, e algumas palavras que foram acrescentadas. O capítulo 37, os versos 1 e 2, nos aproxima muito da destruição de Jerusalém pelos caldeus, pois a sua história acontece no período final do reinado de Zedequias, mas nem ele, nem seus servos e o povo da terra deu ouvidos à voz do Senhor por meio de Jeremias. Dos versos 3 a 5, Zedequias, contudo, manda mensagem a Jeremias, que ainda não estava encarcerado, pedindo orações. O exército egípcio estava a caminho, e quando os caldeus souberam, abandonaram o cerco a Jerusalém. Dos versos 6 a 10, a palavra do Senhor que veio a Jeremias ao rei de Judá. O exército egípcio retornaria para o Egito. Os caldeus voltariam e tomariam a cidade e a queimariam. Não adiantava se enganar achando que os caldeus desistiriam, porque isso não aconteceria. Nos versos 11 ao 15, aproveitando a retirada do cerco, Jeremias saiu da cidade e foi para a terra de Benjamim para receber parte de sua herança. Mas prenderam-no e açoitaram-no, acusando-o de passar para o lado dos caldeus. Dos versos 16 a 21, Jeremias ficou muito tempo no calabouço. Então o rei Zedequias trouxe-o para casa e perguntou-lhe se havia alguma palavra, ao que Jeremias respondeu: nas mãos do rei da Babilônia será entregue. E continuou que
questionando o motivo de sua prisão. E onde estariam os falsos profetas? Também suplicou ao rei que não voltasse ao calabouço para não morrer ali. Zedequias pôs a Jeremias no átrio da guarda. Deram-lhe pão todos os dias, até acabar o pão da cidade. E assim concluímos a exposição de hoje, meus irmãos. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 35, dos versos 5 em diante, que diz assim: Em seguida, coloquei as vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, no entanto, explicaram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos orientou com a seguinte ordem: Nem vós, nem vossos filhos jamais bebereis vinho. Não construireis casas, nem semeareis. Não plantareis, nem possuireis vinhas, mas habitareis em tendas durante toda a vossa vida. Assim vivereis muitos dias na terra em que habitais. Obedecemos a nosso pai Jonadab, filho de Recabe, em tudo quanto nos orientou. Jamais levamos vinho à boca durante toda a nossa vida. Tampouco bebem vinho nossas esposas, filhos e filhas. Amados, que testemunho mais lindo é esse, da obediência de filhos aos pais. E quando eu olho esse texto e vejo as promessas se cumprindo na vida dessa família por sua obediência ao pai, e eles sendo usados como referência por Deus para exortar o povo de Israel, eu fico maravilhado. E começo a refletir sobre como anda a nossa obediência. Primeiro, para quem possui pais que ainda estão vivos, para quem ainda tem o privilégio de os ter. Como tem sido a nossa obediência com os nossos pais e a tudo aquilo que eles nos ensinaram? E levando a um nível mais alto a nossa obediência ao nosso Pai Celestial. Como a nossa obediência tem sido? Temos sido fiéis? Temos sido obedientes ao nosso Deus? Podemos falar como os recabitas: obedecemos a nosso Pai em tudo quanto nos orientou? Queridos, que possamos meditar nessas coisas maravilhosas, nessa obediência tão abençoadora para as nossas vidas. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.